Olá, pessoas! Eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Um ponto importante antes de eu começar a comentar sobre guerra civil é que cinema geralmente é algo universal, mesmo quando a sua história tem a ver com determinado país ou contexto. O lance aqui é que, independente dessa universalização, a trama de guerra civil poderia se passar em qualquer lugar do mundo ou poderia ser a dramatização de algum conflito que já aconteceu há alguns anos ou que pode vir a acontecer a qualquer momento. A diferença é que em determinados países o poder bélico é maior do que os outros. Eu imagino que uma guerra civil no Brasil seria completamente diferente, até porque a gente sabe que o exército brasileiro só tem munição para 1 hora de guerra, não mais do que isso. E que grupos paramilitares aqui são as milícias e os traficantes, todos municiados pela bendita lei armamentista criada pelo governo anterior. E se o cenário fosse o nosso país, veríamos uma obra completamente diferente. Segundo esse ponto de vista, Guerra Civil de Alex Garland é um produto americano, feito para as pessoas que vivem dentro dos Estados Unidos e que conversa diretamente com eles. Dito isso, Guerra Civil é uma história que tem por base um país desintegrado depois que o presidente, em seu terceiro mandato, acabou com o FBI, atacou todos os que se mostraram contra ele e usou a força do cargo para se manter no poder. Numa espécie de piada irônica, Alex Garland coloca o Texas e a Califórnia lado a lado, dois estados que são conhecidos historicamente por serem extremos opostos, um conservador, outro progressista, e esses dois estados, mais a Flórida, decidem que é preciso depor o presidente e restabelecer a ordem. Penso que fazer essa união foi uma boa escolha. Ao unir os dois estados, ele eliminou todas as discussões idiotas sobre o filme ser de esquerda ou ser de direita. Mas a trama política mesmo, ela tá nas entrelinhas. A história que a gente acompanha na tela é uma espécie de road movie sobre um grupo de jornalistas que decide ir de Nova York a Washington para tentar uma entrevista com o presidente antes que a situação fique ainda pior. Guerra Civil não é sobre uma guerra civil, é sobre jornalismo de guerra e os seus personagens, cujo objetivo é retratar o conflito e as histórias à sua volta, em vez de contestar os motivos. É um filme sobre esses jornalistas, experimentando os traumas, o horror, em um mundo onde talvez os seus vizinhos estejam torturando aqueles que eles acreditam serem os inimigos. O trabalho de som de Guerra Civil é acertadíssimo, pois não apenas incomoda o público com os barulhos das batalhas, mas também incomoda quando oferece o silêncio. Enquanto os nossos heróis estão tentando sobreviver entre tiros e explosões, imagens em preto e branco oferecem ao espectador a chance de respirar e entender o que está acontecendo. E esse é o ponto que deixa claro que um país à beira de um abismo é menor do que o perigo pelo qual os jornalistas enfrentam para trazer a realidade para quem está longe do conflito. E isso, embalado numa jornada simples do ponto A ao ponto B, funciona muito bem, a não ser que você tenha ido ao cinema desavisado na espera de ver o Wagner Moura detonando os inimigos com uma metralhadora de helicóptero ao estilo dos filmes de ação dos anos 80. Eu gostei do todo, é um grande filme dentro da sua proposta, é bem dirigido, bem produzido, dentro das suas limitações orçamentárias, que me pareceram meio claras em vários momentos, mas ainda assim eu tive algum problema para realmente entrar na história, investir o meu sentimento nos personagens. Não, eu não estava esperando um filme de guerra clássico, pô. É um filme da A24 e a gente sabe mais ou menos o que esperar de um filme deles. Mas eu fiquei com a sensação de que ainda assim eu estava esperando alguma coisa a mais. Uma melhor interação entre os personagens, me pareceu difícil acreditar que eles realmente eram amigos, ou pelo menos parceiros de guerra. E sendo um filme de guerra, eu fiquei com a impressão de que o filme tinha apenas um único momento angustiante. Eu achei muito pouco. Um filme não precisa ficar me explicando tudo o que está acontecendo. Aliás, eu nem gosto quando ele me explica tudo mais do que precisa. Mas eu acho que aqui faltaram pistas ou sugestões de como os Estados Unidos chegaram naquele ponto. E o tal do presidente do mal, ele aparece por, sei lá, 2 minutos no total. A maior parte do tempo, a gente passa na estrada, acompanhando momentos em que os nossos heróis, não desenvolvidos o suficiente para a gente realmente se importar com eles, tiram fotos de acontecimentos, às vezes incômodos, às vezes simplórios, e eu fiquei com a impressão de que a tentativa do diretor de colocar o público entre o perturbador e o mundano até funciona, mas sem atingir um comentário social mais objetivo ou coerente. Eu esperava que os personagens ficassem mais interessantes conforme fossem se aprofundando no conflito, mas nem eles nem o próprio conflito ficaram interessantes. Lee, a personagem da Kirsten Dunst, é uma famosa fotógrafa de guerra e isso é tudo realmente o que a gente sabe dela. Sem contar que me pareceu que a atriz não estava assim muito feliz com o papel, não. Alguma coisa ali me pareceu meio errada. O Joel, do Wagner Moura, é o cara com um ar mais leve, que tenta consertar todos os problemas que aparecem pelo caminho, mas por que ele é assim? Por que o roteiro precisava de um personagem assim?
Qual é a resposta para essa minha pergunta? Em relação ao ator, o Wagner Moura está focado em ganhar o seu espaço em Hollywood, mesmo que seu papel seja menor em relação às atrizes, mas na maioria das vezes ele consegue roubar a cena. E junto com eles vai Jessie, interpretada por Kylie Spane, uma aspirante a fotógrafa que deu um jeito de se juntar ao grupo liderado por Lee e de quem ela é muito fã. A Jessie de Kylie é basicamente a personagem central disfarçada de coadjuvante e ela se garante nisso. Mas esses três personagens estão ali na maior parte do tempo apenas se movendo, como os olhos do público. Então não faz nem muito sentido a gente sentir empatia por eles. A trama não se preocupa nem mesmo em jogar uma luz sobre a moral do próprio jornalismo de guerra. Afinal, tá certo apenas documentar o horror da guerra sem intervir nunca? É justo transformar uma tragédia em arte para as massas consumirem? O roteiro em nenhum momento levanta essa discussão, que seria interessante, mas não. A divisão social é o que interessa explorar aqui. E a criação de mundo é meio estranha. A guerra tá comendo solta, mas a vida continua. Tem uma cidade que parece ignorar completamente a existência de qualquer conflito, e mesmo em lugares onde a guerra acontece, hotéis continuam a receber pessoas, a internet está de boa, lojinhas oferecem descontos. Eu entendo a proposta, as circunstâncias são surreais e tudo parece ainda mais bizarro quando a vida segue normalmente. Mas isso não desvaloriza justamente o impacto que o filme deveria ter? Se você decide abordar o conceito de uma guerra civil, a maneira que essa guerra parece não surtir os efeitos esperados não coloca em dúvida o próprio filme? Sim, o filme dá umas porradas no espectador de vez em quando, mas eu fiquei com a impressão de que sempre faltava alguma coisa. Eu sou um cara de gosto simples, mas eu precisava de algo que fosse além do pessoas fazem coisas inimagináveis durante uma guerra. A franquia Uma Noite de Crime é sobre como as pessoas agiriam se tivessem liberdade para agirem como quisessem, sem nenhuma cobrança governamental, sem regras, sem lei. Guardadas as devidas proporções, obviamente, limitando as comparações ao conceito, Guerra Civil parece uma obra tímida e muito subjetiva ao criticar qualquer coisa que possa realmente ser relevante no mundo polarizado e turbulento em que a gente vive atualmente. Enquanto Uma Noite de Crime abraça os limites do comportamento humano e faz o público refletir sobre todos os significados que a palavra liberdade ganhou nos últimos anos, Guerra Civil se propõe a dar um ar mais realista à discussão, mas falha em não ter a mesma clareza e convicção de um filme meia-boca de terror. Eu já disse que Guerra Civil é um bom filme sim, com um debate político-social em algum lugar. O problema é que talvez eu tivesse esperando mais. Os personagens não são totalmente convincentes, o conflito parece não perturbar a sensação de segurança do mundo e talvez tenha faltado algumas escolhas mais corajosas, ou mesmo um final mais sombrio. Sei lá. Existem dezenas de maneiras para contar a mesma história de um modo mais envolvente ou mais excitante, mas Alex Garland escolheu a maneira mais maçante. Claro, nas mãos de um diretor pior, Guerra Civil poderia ter sido um desastre, mas com o potencial dramático que essa história tinha, dava para fazer um pouquinho melhor. Qual foi o último bom filme com jornalistas que você assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curtiu a minha opinião sobre Guerra Civil, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se é a primeira vez que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanhe os ao vivos que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos e torne-se membro do Clube dos Rabugentos para poder participar das lives de sábado. E se você curtiu o conteúdo, manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor, pega no meu pix e balança. Aproveita também e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui ao lado. Um deles foi escolhido especificamente para você e nem fui eu quem escolheu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou tentando postar vídeo todos os dias, então é bem provável que a gente se reveja muito em breve. Então, até lá, valeu!